Nossa República está de volta nessa semana, conversando com o Seneri Paludo, que é executivo do Sicredi, diretor executivo do Sicredi Norte, né? Que cuida da área do Centro-Oeste e do Norte do país. Seneri, você falava um pouquinho dessa coisa do econômico ter uma função social, né? que é extremamente relevante para qualquer negócio hoje, me parece. Estava falando desse caso do Sicredi. É uma instituição financeira. Nosso negócio é econômico. Agora, o nosso negócio ele só faz sentido a partir do momento onde ele tem um impacto social, onde a gente consegue melhorar de fato a vida do nosso associado, do nosso cooperado. Então, assim, porque senão não faz sentido. E esse é o grande ponto que eu acho que quase todas as grandes instituições, grande parte do conceito até, vamos dizer assim, coletivo está indo, né? Aonde você tem que sim, cara, dar resultado financeiro, aonde você tem que sim, né, continuar no processo de crescimento, mas esse crescimento ele não pode passar, por exemplo, ou por cima de outros pilares, como é o ambiental, como é o social, como é o cultural, né? Então, esse movimento é um movimento que a sociedade está fazendo melhor. E é até legal, porque, assim, talvez na sociedade dos nossos pais, né, Mauro, não era tão isso, né, cara? Era outra realidade, eram os baby boomers, era uma outra dinâmica. Cara, e na realidade das minhas filhas, eu vejo que são muito mais completas e equilibradas até do que a minha geração, do que a nossa geração. Então, assim, e esse é um processo, né, cara, que também gera muito atrito. Por quê? Porque pela primeira vez na sociedade, a gente tem dentro do mercado de trabalho 4 gerações diferentes. E pela longevidade que as pessoas estão tendo, talvez vai ter 5 gerações conflitando ao mesmo Impossível tempo. não ter conflitos, né? Impossível. Embora, e a gente verifica isso muito no campo político, infelizmente, essa não é nosso objetivo aqui, mas a gente acaba caindo nisso. Mas isso que você falou sobre a cooperativa e a questão do impacto social, mais do que uma questão filosófica, me parece que é uma questão prática, né? Quer dizer, se não tiver resultado para o cooperado, que é o cliente, que é o dono e cliente do negócio, não faz o menor sentido, né? Isso vale para qualquer atividade econômica, né? E aí nós estamos falando da fazenda que tem que preservar a mata de reserva legal, que tem que proteger as áreas de proteção permanente, né? E que ao mesmo tempo tem que, enfim, gerar recursos que possam melhorar a vida das pessoas no entorno, né? Eu acho que isso é super importante. Eu vejo o Mato Grosso, como é característica do agronegócio, ele é muito concentrador de renda, embora gere imposto indireto, produza riqueza, etc. Mas ele é efetivamente um negócio, ainda mais quando a gente fala em exportação, uma atividade extremamente concentradora da renda. Como é que melhora isso, Seneri? A cooperativa tem uma discussão sobre isso? Como que é? Até a gente tem uma política dentro da cooperativa. A política hoje dentro do Sicredi, não, instituição financeira, qual que é a teoria né, econômica? É ganhar mais com menos, né? Ou seja, ganhar o máximo possível com o menor tipo de trabalho por isso. O que me Antigamente chamavam fascina isso de eficiência, né? Mas não é mais. eficiência, Isso não isso é é mais. eficiência, exatamente. Isso é o tal da eficiência em todos os setores e tal. E, cara, foi muito cunhado, né, pelos grandes papas, né, da economia, da gestão, é exatamente isso. E você tem uma questão no cooperativismo, que por isso que eu acho que o cooperativismo, cara, eu estou encantado. Passei pelo setor privado, como você falou, passei pelo setor público, e eu acho que o cooperativismo como um todo, não só o Sicredi, mas o cooperativismo, ele consegue unir esses dois melhores dos dois mundos. Eu estou há 5 anos dentro do Sicredi, e estou apaixonado pelo conceito do cooperativismo. Por quê? Qual que é o conceito do cooperativismo, né? Cara, ou vamos falar assim, qual que é a melhor coisa que existe no mundo privado? Cara, é a eficiência. O mundo privado, ele trabalha pela eficiência, ele trabalha para dar resultado, ele trabalha para dar lucro, ele trabalha para isso. Isso é muito legal, que no setor público não tem. O setor público, ele se perde em si mesmo. Ele não trabalha para isso. Mas o setor público, por uma questão até de conceito, o próprio funcionário público, ele é servidor. Ele devia estar lá para servir
à sociedade. Também, às vezes, se perde no seu meio caminho. E o cooperativismo é um pouco disso. O cooperativismo é pegar a essência, de fato, de servir ao seu associado, porque ele tem uma dupla função, ele é cliente e dono ao mesmo tempo, então é para ele que eu tenho que trabalhar. E, ao mesmo tempo, sem perder a lógica do setor privado, que é o seguinte, tem que dar resultado no final do dia. Tem que ter equilíbrio, mas tem que ter um equilíbrio justo para ambas as partes. Isso, e esse bacana. é um conceito, cara, que a gente tenta fazer até no dia a dia, porque, assim, uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, a gente tem os comitês de crédito, tá, nas cooperativas, nas agências, que vai definir qual é a taxa de juros que a gente vai cobrar de uma operação de financiamento. Cara, como que funciona normalmente? Funciona assim, quanto que é o máximo que o cliente pode pagar. Então, eu vou fazer a conta não baseado no quanto eu sou eficiente, eu vou fazer quanto que ele me pode pagar. Quanto você pode ganhar, né? Exatamente, né? Então, assim, porque é o máximo que eu vou maximizar o meu resultado. No cooperativismo de crédito, não. Cara, se a gente está sendo eficiente e a gente pode cobrar uma taxa de 1%, estou dando um exemplo, mesmo ela sendo menor do que o mercado, e isso me gera resultado e, ao mesmo tempo, eu devolvo para o meu associado, está ótimo. Então, assim, hoje, por exemplo, quando a gente fala dentro do crédito em taxas de juros, a gente trabalha com taxas de juros da ordem de 70% a 80% das médias do mercado. Por quê? Porque a lógica é diferente. E com outra lógica. Por exemplo, hoje, dentro do Mato Grosso, né, Sicredi, a carteira de crédito do Sicredi hoje, a gente tem hoje por volta de 18, 19 bilhões de reais emprestados, tá? Cara, é muito dinheiro. Aí você fala, pô, mas o Sicredi é a maior instituição financeira, né, em capilaridade, em número de agências do estado de Mato Grosso. A gente é maior do que Banco do Brasil, do que Bradesco, do que outro. Hoje o Sicredi é a maior instituição financeira. Cara, a gente é a segunda instituição financeira que mais opera no agro, né, no agronegócio. Só perdemos para o Banco do Brasil porque tem recursos, né, públicos. E aí você fala assim, poxa, então essa operação do Sicredi deve estar muito concentrada. Cara, o ticket médio da nossa operação no crédito comercial é R$22 mil. Nossa, então você está trabalhando com muita gente. Exatamente, com 700 mil associados tomando crédito. 700 mil pessoas com operação de crédito. No rural, você fala, não, o rural é muito concentrado. No rural, a nossa carteira do rural hoje é por volta de quase 10 bilhões de reais. O ticket médio nosso é 350 mil reais. Você acaba trabalhando num perfil de produtor familiar, de produtor médio para pequeno, né? Médio pequeno, entendeu? Cara, os grandes grupos, de vez em quando a gente até conversa com os grandes grupos e a gente ser honesto, cara, a gente não consegue te atender. Não dá. Não é o foco, inclusive, da instituição. Mas é impressionante isso, porque aí acaba cumprindo uma função social extraordinária, né? Porque atinge um público que o Banco do Brasil não vai, embora seja um banco público, acaba não atingindo, né? O Banco do Brasil acaba atingindo. Aliás, hoje o Banco do Brasil vai estar competindo com a Trading, né? A lógica é um pouco diferente, porque a lógica, de novo, né, a partir do momento que você, né, é societário, está em bolsa, você tem que maximizar o resultado a todo momento. A ótica do cooperativismo é diferente. A ótica do cooperativismo é assim, olha, eu não posso dar prejuízo de jeito nenhum, eu tenho que ser eficiente, mas eu tenho que ter esse equilíbrio entre o que eu vou ganhar e o que eu tenho que devolver para o meu associado. Por isso que você tem que estar esses dois, né, equilíbrios. E sempre trabalhando muito forte na questão do atendimento do associado, que é uma grande, né, deixar o associado, de fato, né, o cliente nosso, de fato, satisfeito. Cara, ainda tem muito para melhorar, mas esse caminhar que é uma coisa legal. E aí, sabe, pegando um pouco do gancho da sua primeira pergunta, né? Pô, Selimar, com 20 anos, como que você conseguiu? Eu acho que é um pouco disso, é um pouco de ser Sicredi, de ser cooperativista, de olhar não só, de fato, o número pelo número e tentar só expurgar tudo, mas é olhar também que atrás daquele número tem uma pessoa, tem uma história, tem um atendimento, tem uma qualidade, e aí você gera conexão, você gera confiança, e aí você vai abrindo cada vez mais portas, né? Aliás, eu tenho a impressão que, claro, que as cooperativas de crédito acabaram ganhando maior visibilidade, né? Mas as cooperativas não são novas, as cooperativas, principalmente as cooperativas rurais, elas que começaram no Brasil
a implantar o cooperativismo. E hoje você tem as cooperativas em N setores da economia, atuando de uma forma sólida, organizada, cada vez mais organizada. Aliás, é um bom caminho, não é, Ceneri? Claro, é uma pergunta meio óbvia perguntar para você, mas me parece assim que é um bom caminho, do ponto de vista da economia, o cooperativismo, né? Super, né? Você pega, por exemplo, a gente fala, pô, cooperativo, setor financeiro, né? Cooperativo e setor financeiro. Hoje, os dois maiores sistemas de financeiro do Brasil é o Sicredi e o Sicob. Nós dois juntos, né? Poxa, já estamos os dois sistemas juntos aproximadamente já passou no Brasil a casa de 200 bilhões de ativos, né? Sob gestão, ou seja, é muito dinheiro. Só que é 3% do sistema financeiro nacional. É muito pouco, né? Aí é muito pouco ainda. Aí você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de crédito, né, de cooperativo de crédito nos Estados Unidos é maior do que o sistema bancário. Todo sentido. No Japão é maior. Você pega assim, olha, cara, as cooperativas de crédito ou as cooperativas, o sistema cooperativo de serviço de produção em países desenvolvidos como, né, Reino Unido, como França, como Espanha, como Europa como um todo, como Japão, cara, é maior até do que o setor privado. Né? Então, assim, existem grandes e grandes companhias que são, né, são companhias cooperativas, né, que são cooperativas mesmo em várias áreas. E esse é um modelo, cara, que é um modelo que era muito bom. E um modelo que, historicamente, também é novo. Apesar de ser velho, né, ou seja, tem mais de 200 anos de história, o Sicredi tem mais de 100 anos de história no Brasil. Né? No Mato Grosso, o Sicredi tem mais de 30 anos de história, né? Apesar de ser novo, ele está chegando no momento auge, que é no momento dessa consciência mais coletiva da sociedade. Então, assim, o chegando junto, né? Está chegando junto, né? A gente está entrando exatamente no momento onde que a sociedade ela está pedindo, inclusive, mais cooperação. E é muito legal, porque a sociedade também está entendendo, cara, que não adianta mais. A gente viveu muito... Uma vez, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu escutei uma frase que eu achei bárbara, tá? Uma história que tá. Ele falou assim, cara, a população brasileira, qual é o problema do Brasil, assim, né? É que, assim, a gente tem uma legislação, né? Um sistema de governo que é presidencialista, a gente tem uma Constituição que é parlamentarista, ou seja, ela foi construída com bases parlamentares, então, assim, é um modelo de governo de gestão presidencialista, mas com uma legislação parlamentarista. E você tem grande parte da população ainda que vive na monarquia, que acha que vai conversar com o presidente, acha que vai conversar com o governador, acha que vai conversar com o prefeito e ele vai resolver os seus problemas porque ele é o rei, né? Ele é o monarca maior. Então, cara, não dá, não casa. E essa é uma grande verdade, né? Nem tudo é ruim. Eu acho que essa Constituição parlamentarista até é bacana, porque ela dá uma freada boa e uma correção de rumo em muitas coisas, né? Embora estejam mudando a Constituição aí via PEC todo dia, enfim, que é um problema, né? Mas assim, eu queria, antes de... A gente vai para o intervalo de novo, e eu já vou deixar aqui uma questão para você ir pensando. A gente falou do agronegócio, falou de sustentabilidade, falou da cooperativa, e nós sabemos que as cooperativas de crédito, a maioria delas, as duas principais aí, elas começaram ou tiveram uma importância muito grande inicialmente nas áreas urbanas. Sicredi lá em Colíder, não sei o quê, mas assim, elas tomaram forma como negócio bancário, né, nas regiões urbanas. Mas agora, hoje, tanto uma quanto outra, e a Sicredi se destaca muito nisso, está financiando produção agrícola, né? Acabou de lançar aí um plano safra e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai a um pequeno intervalo comercial e volta já já. Não saia daí.